Nesse vídeo veremos como se formou um dos maiores impérios da antiguidade, o Império Macedônico. E sim, eu já postei a parte 1 desse vídeo, mas eu resolvi postar de novo com algumas correções e junto com a parte 2, principalmente do áudio que eu não considerava digno pro tema do vídeo. De acordo com as estatísticas do YouTube, muitos dos que assistem meus vídeos não são inscritos, então se você não é inscrito, se inscreve, é de graça e é bem rápido. E assim você não perde nenhum dos vídeos que eu lançar. Você pode entrar no servidor do Discord para falar comigo no privado ou para participar dos vários eventos que tem lá. Mas então vamos pro vídeo. E antes de falar sobre a Macedônia, vamos falar um pouco sobre Alexandre, pois obviamente as duas histórias estão conectadas. Alexandre nasceu em 20 de julho de 356 a.C., na Macedônia. Ele era filho de Filipe II, o rei da Macedônia, entretanto existem teorias que dizem que ele era filho de Zeus. Em sua infância ele era aluno de nada mais nada menos que um dos maiores sábios da história, Aristóteles, com ele ensinando medicina, religião, moral e arte para Alexandre. Mas agora falaremos sobre a Macedônia. Filipe II, o pai de Alexandre, assumiu o trono em 359 a.C., com vários problemas com os atenienses e com os trácios. Porém ele logo tratou de fazer as pazes com os trácios, o que facilitou muito as coisas para a Macedônia. Outra coisa muito importante que Filipe fez foi transformar o fraco exército macedônico, que acabou virando um exército forte e bem organizado, com ele criando a famosa falange macedônica, que seria muito usada inclusive por Alexandre. Uma curiosidade é que mesmo com os gregos praticando a monogamia, Filipe tinha 7 esposas, com a principal delas sendo Olímpia, que seria a mãe de Alexandre. Em 357 a.C., Filipe dominou a cidade de Anfípolis, o que fez os atenienses declararem guerra. Dominou Pídina e Crenides, ambas em 356 a.C. Em 354 a.C., Filipe acabou sendo ferido no olho direito por uma flecha, e seu olho teve que ser removido, o que se tornaria uma marca dele, com ele fazendo campanhas pequenas nessa década e vassalizando a Tessália, que era um dos reinos / cidades-estados gregas, e capturando a cidade de Olintos em 348 a.C., e acabaram trazendo muitos cidadãos atenienses como escravos para a Macedônia. E assim, em 346 a.C., os atenienses acabam assinando um tratado de paz com os macedônicos, onde os atenienses deveriam desistir das suas ambições territoriais em troca da libertação dos escravos atenienses, com nessa década os macedônicos dominando toda a Trácia. No ano de 340 a.C., Filipe iniciou 2 cercos às cidades de Perinthos e Bizâncio, porém falhou, com nesse ano os atenienses declarando guerra aos macedônicos. O reino de Tebas também se juntaria a Atenas, e uma enorme batalha acontece em Queroneia, onde Filipe e Alexandre massacrariam as forças de Atenas e Tebas. Essa foi a batalha final contra os macedônicos, que a partir daí assumiram a influência das cidades-estados gregas do sul, com exceção de Esparta, onde é criada a Liga de Coríntio, que tinha o objetivo de invadir os persas futuramente. A relação entre a Macedônia e a Pérsia era muito ruim. E lembra aqueles 2 cercos macedônicos que tinham falhado? Bom, os persas haviam tido uma grande influência nessa derrota dos macedônicos, e em 336 a.C. Filipe já estava preparando seus soldados para libertar as cidades gregas na costa, e as cidades gregas ainda se revoltaram contra os persas. Porém, no banquete de casamento de Alexandre I, rei de Épiro, ele acabou sendo assassinado pelo seu guarda-costas, que acabou sendo morto pelos guardas logo em seguida. Os revoltados gregos na Pérsia foram facilmente contidos, e assim Alexandre se torna o rei dos macedônicos. Nisso os persas riam da morte de Filipe e da ascensão de Alexandre, um jovem de 20 anos no poder, pois mesmo Alexandre tendo fama de ser um grande guerreiro, ele ainda é considerado um jovem que não era a altura de Filipe. Mal sabiam eles o que estava por vir. No ano seguinte, Alexandre lutou contra os Tribali ao norte, onde ele facilmente suprime a revolta. Pouco tempo depois chegam notícias de que os lírios estavam planejando uma revolta. Alexandre então se antecipa e domina a cidade de Peleu, e contém os lírios. Porém, mais uma vez, Tebas se revolta contra os macedônicos. Então Alexandre e seu exército cercam a cidade, conseguem dominá-la e matam 6.000 tebanos e capturam 30.000 cidadãos da cidade. Além disso, eles também tacam fogo na cidade, no que ficou conhecido como a Catástrofe de Tebas. Alexandre fez isso com o objetivo de amedrontar as outras cidades-estado, e isso funcionou, pois elas ficaram com muito medo de se revoltar e acabar tendo o mesmo fim dos tebanos.
e assim ele finalmente poderia começar a invasão na Pérsia. Então Alexandre deixa parte de seu exército na Macedônia para conter possíveis revoltas, e assim ele cruza o Helesponto. E lá ocorre a Batalha de Granicus, que é vencida por Alexandre. Ele então avança pela costa jônica e inicia um cerco naval em Mileto, bem sucedido. E mais ao sul é iniciado o cerco de Halicarnasso, onde Alexandre quebra as defesas da cidade e os persas a queimam antes de sair, fazendo assim Alexandre dominar a região da Cária. De lá Alexandre seguiu para a atual região da Antália, assumindo o controle de toda a costa. Ele então parte para a cidade de Termessos, porém não a invade, e parte em direção ao norte. Início a uma história onde perto da cidade de Górdion, Alexandre ouve falar de uma profecia de que aquele que desamarrasse o nó górdio, que ficava amarrado em uma carroça dentro de um templo de Zeus na cidade de Górdion, se tornaria o rei da Ásia. Alexandre então vai lá, puxa sua espada e corta o nó com ele, pois segundo ele, não importava como o nó foi desfeito. Ele então marchou para a região da Cilícia, onde encontrou o grande exército persa com o rei Dario III em pessoa, em Issus. A vantagem dos persas foi logo perdida devido ao fato da região de combate ser bem pequena. Alexandre e seus soldados então fazem um ataque direto a Dario e sua guarda real, obrigando então o rei a fugir, abandonando sua mãe, esposa e filhas, que após a batalha foram capturadas por Alexandre. Os persas então, vendo que seu rei fugiu, fugiram rapidamente da batalha. Essa batalha mostrou a precariedade que o Império Persa estava e o quão fortes os macedônicos estavam. Dario ofereceu um tratado de paz, onde ele requeria sua família de volta em troca de 10.000 talentos, que foi rejeitado por Alexandre, pois segundo ele era o senhor da Ásia e ele decidiria o que fazer. E em janeiro de 332 a.C., Alexandre dominou parte do Levante. Ele é obrigado a iniciar um cerco aqui, em Tiro, que seria muito longo e demoraria 6 longos meses, com a cidade sendo conquistada em julho, deixando Alexandre muito irritado e muitos cidadãos sendo mortos ou escravizados. Ele avança, porém é obrigado a iniciar outro cerco na região fortificada de Gaza, onde Alexandre acaba sendo ferido no ombro. E acontece o mesmo que aconteceu em Tiro, onde muitos são mortos ou são escravizados. Assim ele consegue invadir o Egito, onde é recebido como um herói. Lá ele é coroado faraó do Egito e filho de Amon. E lá ele funda a cidade de Alexandria, que viraria a capital do Egito. Porém a maior batalha ainda estava por vir. Alexandre ficou no Egito por alguns meses, até que ele saiu do país. Ele então volta a atenção para o leste novamente, e avançou até encontrar mais uma vez o grande exército persa governado em pessoa pelo rei Dario III, na Batalha de Galgamela, onde mesmo com um campo maior e mais aberto, os persas foram derrotados pelos soldados macedônicos que eram muito superiores. Essa foi a batalha mais grandiosa de Alexandre, e é até hoje um dos maiores exemplos de estratégia da história. Alexandre e seus homens conseguiram derrotar a guarda real de Dario, e o rei teve que fugir com um pequeno grupo. Assim, Alexandre domina a Babilônia e chega na cidade. Ainda em 331 a.C., os espartanos haviam combinado com os persas que iriam invadir a Macedônia na parte europeia, porém são derrotados na Batalha de Megalópolis, com essa sendo a única principal batalha na Europa durante toda a campanha de Alexandre na Ásia. Alexandre então invade a importante cidade de Suzã, e de lá ele enviou parte de seu exército para a capital Persépolis, porém foram emboscados pelas tropas persas na estrada do Portão Persa, e o exército macedônico acabou sofrendo pesadas baixas. Porém conseguiram reverter a situação devido ao fato de estarem em maior número, e conseguiram vencer. Essa foi a última grande batalha, e foi a decisiva, pois a partir daí, Alexandre invadiu sem muita dificuldade a capital Persépolis. E lá ele ficou juntamente com todo o ouro da cidade, que era a mais rica do mundo na época. Depois de alguns meses Alexandre sai da cidade, porém taca fogo nela antes. Lembrando que isso não é certo que foi ele que fez, mesmo sendo mais provável, não existe um consenso sobre quem e por que fez isso. A partir daí se inicia uma caçada ao rei Dario feita por Alexandre, dominando inclusive Ecbatana, que já foi capital do Império Medo. Porém a essa altura Dario virou prisioneiro de seu sátrapa chamado Bassos,
E quando Alexandre se aproximou de chegar neles, Bassos mandou que seus homens matassem Dario. Isso é considerado o fim do Império Persa. Um império de 220 anos chegou ao fim nas mãos de um homem. Dario foi enterrado por Alexandre com honras de um rei. Segundo Alexandre, o próprio Dario havia nomeado Alexandre como seu sucessor antes de morrer. Ele então persegue Bassos pela Ásia e aproveita para fazer várias campanhas em várias regiões. Porém, ainda em 330 a.C., ele descobre que um de seus oficiais, chamado de Filotas, estava envolvido em uma conspiração contra sua vida. Ele então manda executá-lo. O problema é que Filotas era filho de Parmênio, que juntamente com Heféstio, que eu vou falar mais pra frente, era o principal general de Alexandre, e estava presente nas principais vitórias de Alexandre desde a época do rei Filipe. E nisso Alexandre tinha medo de que Parmênio iniciasse uma revolta contra ele, que tinha muita chance de ser bem sucedido, já que Parmênio era muito influente. Então Alexandre envia uma carta para os seus oficiais que estavam em Ecbatana, que era onde Parmênio estava, ordenando que eles o executassem, e eles assim o fazem. Quando Alexandre entrou em Bactria, Bassos foi traído por seu sátrapa Saptamenes e abandonado por seus soldados. Ele então acaba sendo capturado e existem muitas versões sobre sua morte. A mais comum é que ele foi executado por Alexandre em Bactria. Alexandre então partiu para a conquista de Sogdiana, e logo acima se iniciou a Batalha de Jacharte, que foi uma batalha dificílima contra os nômades da região, onde os macedônicos sofreram pesadas baixas, mas que foi vencida pelos macedônicos. E de lá Alexandre voltou mais abaixo em Sogdiana, onde aquele mesmo sátrapa Saptamenes estava liderando uma revolta, onde Alexandre os derrotou na Batalha de Gabai. E Saptamenes foi morto por seus homens. Porém, Alexandre estava começando a ter costumes persas, como as vestimentas e o costume de fazer seus súditos beijarem a mão e se ajoelhar na sua presença, do qual os gregos não gostavam. E quando Alexandre estava em um banquete na cidade de Macaranda, ele começou uma discussão com seu fiel amigo Clito, o Negro, onde Clito criticava Alexandre por ter aderido aos costumes persas e de ter se corrompido. Alexandre então pegou sua lança e cravou no peito de Clito. Alexandre se arrependeu amargamente do que fez, mas já estava feito. Alexandre queria conquistar todo o mundo conhecido. Isso porque para os gregos da época, o mundo ia até o extremo leste da Índia. Eles não tinham conhecimento de regiões como a China, por exemplo. Em 327 a.C., ele inicia o cerco da Rocha Sogdiana, que era uma fortaleza enorme, onde os defensores da fortaleza disseram que Alexandre só conseguiria invadir se seus soldados tivessem asas. Porém, Alexandre arrumou cerca de 300 homens que tinham experiência com escaladas anteriores, e eles então conseguiram escalar a fortaleza. Os defensores ficaram tão surpresos que se renderam rapidamente. Alexandre facilmente dominou a região dos Aspasianos, de lá facilmente dominou os Guraiãs, porém ele sofreu muita resistência contra os Assassenianos, mas eles foram emboscados pelos arqueiros de Alexandre e tiveram que recuar até a fortaleza de Massaga. Porém os macedônicos conseguiram dominar a fortaleza e tacaram fogo nela. Eles também dominaram as fortalezas vizinhas de Ora e Basira. E de lá ele partiu para a última fortaleza da região, a de Aurnos, no qual ele iniciou um cerco que, adivinha, também foi bem sucedido e vencido por Alexandre. A verdade é que ninguém em toda a história fazia cercos tão bem sucedidos quanto Alexandre. Daí se inicia a enorme batalha de Hidaspes, que foi talvez a batalha mais difícil de toda a carreira militar de Alexandre, e ficou bem famosa pela grande quantidade de elefantes usados pelos pauravianos. No meio da batalha, quando os macedônicos estavam em alta vantagem, Alexandre viu o rei Porus lutando com muita bravura, e percebeu que ele só se renderia morto. Porém ele chamou o rei e conseguiu convencê-lo a se render. E nisso há uma história de que quando Alexandre perguntou ao rei Porus como ele queria ser tratado, ele disse que queria ser tratado como um rei trataria outro rei. Alexandre ficou tão impressionado que o colocou como sátrapa de seu antigo povo. Depois dessa batalha, o exército de Alexandre não queria ir mais a leste. Isso porque eles tinham ouvido falar que haveriam um exército muito maiores, o qual Alexandre, mesmo sendo contra, acabou concordando. Porém antes foi para o sul e fez campanha contra os Mali, no qual durante o cerco de Multan, Alexandre decidiu por si mesmo subir a muralha da cidade. E acabou matando o líder dos Mali, porém acabou sendo ferido por uma flecha e quase morreu. Seus homens, que achavam que ele tinha morrido,
fizeram um massacre na capital dos Mali e não pouparam sequer um homem, mulher ou criança. E posteriormente os Mali que restaram se renderam. Alexandre ainda enviou um exército para conquistar o resto do Golfo Pérsico, enquanto ele e seu exército marcharia de volta à Pérsia pelo deserto de Gedrósia, numa travessia de 2 meses, onde ele acabaria perdendo 75% de seus homens devido às péssimas condições do deserto. Uma curiosidade é que Alexandre rejeitou água no percurso para passar pelo mesmo que seus homens estavam passando, mas ele consegue chegar na cidade de Suzã no começo de 324 a.C. Porém, em março, acabaria ocorrendo um motim do exército na cidade de Opis, pelos mesmos motivos de sempre. Esse motim seria resolvido, e Alexandre faria as pazes com seus soldados macedônicos, onde para melhorar a relação entre seu povo e os persas, Alexandre realizou vários casamentos entre ambos os povos, o que ficou conhecido como os casamentos de Suzã. Ele então foi para a cidade média de Ecbatana, onde seu melhor amigo, talvez amante, Hefestion, acabou morrendo de causas desconhecidas. Lembra que Alexandre foi discípulo de Aristóteles quando criança? Bom, Hefestion também era aluno de Aristóteles, juntamente com Alexandre, e quando adulto acabou virando um dos principais generais de Alexandre. Isso porque ele era um excelente guerreiro e estrategista. Ele foi um dos 3 principais comandantes de praticamente todas as batalhas de Alexandre junto com Parmênio. E depois da sua morte, Alexandre não comeu por dias, e ficou profundamente triste com a morte dele. E no dia 11 de junho de 323 a.C., Alexandre também acaba morrendo de causas desconhecidas, no palácio do rei Nabucodonosor na Babilônia. Com a sua morte, o seu império é dividido em vários reinos, e até o ano de 301 a.C. se formaram 4 principais reinos: o reino Ptolomaico no Egito, o reino de Pérgamo na Anatólia, o Império Seleucida, que herdou toda a região da Mesopotâmia e Ásia Central, e o reino da Macedônia liderado pelo cruel Cassandro, que em 316 a.C. matou Olímpia, a mãe de Alexandre, e em 309 a.C. ele mandou envenenar a esposa de Alexandre, Roxana, e o filho de Alexandre, Alexandre IV, que nasceu meses após sua morte. O maior herdeiro do Império Macedônico foi o Império Seleucida. Entretanto, ele não teve a mesma glória de seu antecessor, e eu não farei um vídeo sobre ele. Porém, na Europa, se formava um império enorme com capital em Roma. Esse sim merece um ou mais vídeos. Essa aqui é a lista de batalhas lutadas e lideradas por Alexandre. Adivinhem quantas ele perdeu? Pois é, nenhuma. Ele venceu todas. A verdade é que Alexandre poderia ter vivido muito mais, deixado ainda mais a sua marca na humanidade. Essas são algumas das coisas que Alexandre desejava fazer se não tivesse morrido. E é por essas e outras que eu considero como um dos maiores, se não o maior, líder da história. Mas eu espero que você tenha gostado. Esse vídeo ficou bem longo, isso porque eu gosto muito dessa história e eu queria fazer bem longo. Todos os desenhos desse vídeo foram feitos pelo Shimbi. Eu vou deixar aqui o Twitter dele e o Instagram dele para você seguir. Você estaria me ajudando muito e ajudando ele a continuar a desenhar. Isso porque os desenhos dele são ótimos, você viu nesse vídeo. Então siga ele no Instagram e no Twitter para estar me ajudando e ajudando ele. Eu gostaria de recomendar para você entrar nesse servidor que eu vou deixar na descrição, que se chama Millennium Dawn, que é principalmente para você que gosta de RP. E também vou estar recomendando o canal História, Geografia, etc, que é de um amigo meu. Ele ainda está começando, mas os vídeos dele já estão muito bons para você ver lá. Mas então é isso, eu espero que você tenha gostado. Deixe seu like, compartilhe, se inscreva e até a próxima.